A bruxaria nunca morreu. Muitas de suas tradições e rituais podem ter sido revividos e reconstruídos, mas seu espírito tem sido expresso de tempos em tempos, em cada geração, através de artistas, sonhadores, curandeiros e professores. Ela foi mantida viva por pessoas que são atraídas pelos contos de fadas, folclore, superstições e rituais, e que sabem que são cheias de magia e destinadas a praticar essa arte ancestral e sempre eterna. Olá, eu sou Matheus Cabot, bruxa, jornalista e fundador da Casa de Ania. Olá, eu sou Stephanie Gribel, bruxa, taróloga e mestre em ciências sociais. Sejam bem-vindos ao Vozes da Deusa, o podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje conversamos com Mayra Portela, bruxa reclaiming, psicóloga junguiana, hecatina e mãe. Também é oraculista, quiróloga e fundadora do Templo de Bruxaria Alquímica em São Paulo. Primeiro, muito bem-vinda, Mayra. Eu estou bastante feliz de estar com você aqui, porque já vou começar dando spoiler para quem está ouvindo a gente, né? Eu te conheci numa core class da Reclaim, depois em outros momentos também, né? No Ritual de Hecate, com Petrúcia também, nos encontramos ali naquela dinâmica de ser divididos em salas, a gente caiu juntos, né? Achei aquilo muito legal. E aí, desde que eu te encontrei lá na primeira core class, eu não sei, mas você me transmitiu sentimentos bons múltiplos, assim. Me vi admirado por você de forma imediata. Você me passou segurança na forma como você fala, me passou conhecimento, me passou afeto. E depois eu te segui nas redes e eu vi que todos os sentimentos estão muito presentes no seu trabalho. E aí eu me vi fã de você, de verdade. Estou aqui expondo logo de cara. Tem muitas pessoas e o podcast ele é uma desculpa para eu me aproximar das pessoas que eu admiro, né? Porque aqui no Voz da Deusa eu conversei com a Petrúcia, conversei com a própria Lua Serena, conversei com a Mabadak, né? Que é a Marcela, uma druideza que eu também admiro muito. Eu assisti uma palestra dela e eu falei, meu Deus, eu quero conhecer essa mulher. Enfim, o podcast me aproxima das pessoas. E porque eu acho que, assim, são pessoas que eu gostei tanto, às vezes de forma objetiva, às vezes de forma subjetiva, que foi o que eu senti por você de imediato, e eu quero que as outras pessoas conheçam também essas pessoas e os trabalhos, né? Então, de imediato, muito obrigado por você aceitar aqui conversar comigo, já esclarecendo para o pessoal de casa que a Stephanie não pôde estar presente hoje na gravação, mas ela vai participar de uma forma muito moderna, era da tecnologia, mas estamos ambos muito felizes, né? A Stephanie, através de mim, conheceu o seu trabalho, ficou encantada, como eu já comentei, como você também já pegou ali o spoiler através das perguntas que ela mandou. Enfim. Oi, Mayra, aqui é a Stephanie, eu tô muito feliz de você ter aceito o convite. É uma honra te receber aqui no podcast, é uma pena que eu não possa estar na gravação de hoje, mas seja muito, muito bem-vinda e saiba que eu tô aqui ansiosa para ouvir um pouco sobre a sua jornada, sobre a sua história, então seja muito bem-vinda, se sinta muito à vontade, tá bom? Mas o início do podcast é sempre o começo, e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Apesar de eu fazer todo esse jabá, é tão bom quando as pessoas nos permitem falar de nós mesmos, né? Então, quem é você, Mayra? De onde você vem? O que você faz? E se apresente para o pessoal. Eu sou uma bruxa alquímica, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode conversar um pouquinho mais de como isso se construiu no meu caminho, né? Mas fez parte de um processo de construção dentro da bruxaria, junto com meu esposo e com um sistema que a gente construiu a partir daí. Sou uma bruxa reclaiming também, faço parte da comunidade Reclaiming Brasil, como professora aluna. Também é um marco, assim, muito forte para mim. Eu sou psicóloga junguiana, atuo na clínica, tenho uma conexão muito forte, inclusive, em atender muitas pessoas que também são praticantes de bruxaria, né? Que é uma coisa que foi acontecendo, não foi tão esperado, mas foi algo que foi fluindo, né? E que também é muito especial. Também sou mãe, sou coordenadora do Templo de Bruxaria Alquímica, junto com meu esposo, que é um espaço de cursos, rituais, treinamentos em bruxaria, em outras temáticas também. E acho que tá bom, né? Acho que é isso. Pra começar isso. Tudo se complementa, eu imagino, em algum ponto, né? E eu vou perguntar de tudo isso para você, o fato da Reclaim, o fato dessa bruxaria alquímica. Já adiantando pro pessoal, você faz lives, né? Eu, pelo menos, recentemente tenho visto muitas lives que vocês fazem, às vezes você, às vezes o Husky, né, que é o seu marido, enfim. Então, já fica o convite pro pessoal
ir lá conhecer, mas hoje vai tentar pelo menos pincelar um pouco, né, dessa sua prática. Mas vamos começar bem do início mesmo, né, Mayra? Onde que você nasceu e como que a magia, seja da forma como for, apareceu pela primeira vez na sua vida? Foi bem cedo. Na verdade, isso minha mãe até conta, assim, eu sempre escutei vozes, né? Isso desde os 4, 5 anos. O que foi uma questão, assim, séria para minha família, né? Minha mãe é psicóloga também, então ela me enfiar em 500 terapias para tentar entender porque a menina ouvia as coisas, o que acontecia tal. E eu me sentia muito não pertencente ao mundo, muito fora, né? E com essa sensibilidade, né, muito forte. Com 7, 8 anos, teve uma viagem de família que alugaram uma casa no interior de São Paulo. E aí eu tava brincando e eu encontrei um tarô no bar da casa. E aí eu perguntei para minha mãe, e minha mãe, ela é levemente simpatizante, assim, uma pessoa bem consciente, minha mãe me ajuda muito. E aí ela falou que jogavam para ler a sorte, destino e tal. Eu falei, ué, isso aí eu sei fazer. Me deu um negócio assim. E aí eu chamei uns primos, comecei a jogar as cartas, falar o que vinha na minha cabeça ali. Que anos isso. mais ou menos isso? Qual a idade? Olha, eu tô com 32, foi com 7, 8. Faz muito tempo já. Eu comecei para valer em 2000 a praticar. Também criança, né? Eu comecei... Que aí depois disso, aquilo me marcou muito, o tarô. Tanto que eu roubei o tarô, eu tenho ele até hoje. Não teve jeito. Levei comigo, assim. E comecei, na época, aqueles computador grandão, assim, a dar uns Google, tentar ali encontrar alguma coisa, né? Eu sempre fui bem ligeira e até grande, assim, rápida para minha fase, né? E aí, depois disso, eu achei na Lenda Lenda, comecei a frequentar a Lenda Lenda. A Lenda Lenda foi um lugar, assim, que, tipo, Um clássico, anos né? 2000, um clássico de encontros e possibilidades, né? E aí eu encontrei aquele tarô das bruxas antigo, que é muito bonito, que eu perdi, até recomprei, né, recentemente, que eu perdi na mudança de casa. E aí era um tarô que era tarô das bruxas, e no tarô falava um pouco de bruxaria. E aí eu me identifiquei, falei, eu não sou estranha, eu sou bruxa, eu sou isso aqui. É isso que eu vim fazer. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu tenho uma característica de personalidade, né? De ser rápida nas coisas. Eu vou atrás, eu já estou estudando, eu já estou fazendo, já está acontecendo. Né? Áries com ascendente em Leão. E aí eu fui atrás, né? E aí eu encontrei dentro de um site de Wicca um grupo que fazia rituais de Wicca no Parque Ibirapuera, nos anos 2000. E aí nisso eu fiz amizade lá com umas pessoas que iam se encontrar no portão X lá para ir no ritual, à 1 da tarde. Você E devia aí ser pré-adolescente, né? eu 2000. tinha 11 anos, 12. E aí era um Ostara, era um equinócio de primavera. E aí eu me apaixonei. Falei, meu, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer. Deu briga em casa, meu pai foi me buscar doidão. Era isso que eu ia perguntar. Foi. Muito jovem, né? Então, a minha mãe apoiou muito, meu pai estranhou, mas depois apoiou. Uhum. Mas para ele é um pouco mais confuso esse negócio, assim. Até hoje eu vejo que... Mas ele super apoia, né? Tudo certo. Mas foi mais desafiador por temperamento dele, que é um homem muito concreto. Minha mãe Sua já... casa era religiosa ou não? Sua família? Então, é um negócio esquisito. Meu pai e minha mãe são portugueses. Uhum. E os dois se conheceram no Brasil. A minha família era uma família toda católica, de Portugal. Mas eles são meio mais descolados do que as outras pessoas da família. Uhum. Né? Então, meu pai é um cara muito artístico, músico, pinta, né? Minha mãe psicóloga, tinha uma sensibilidade a mais, assim, uma certa simpatia por astrologia, algumas coisinhas de esoterismo, espiritismo. E ela estava preocupada comigo, né? Porque ela sabia que eu era diferente, essa que é a real. Uhum. E aí, quando ela viu que eu me identifiquei com as pessoas, o que começou a acontecer, né? Bom, como toda pessoa que precisa de um lugar social para ter vontade de estar no mundo, né? E para uma criança isso é muito importante, porque você está desenvolvendo a sua personalidade frente ao mundo, né? E me deu um lugar, e eu agarrei esse lugar, assim. E isso me deu uma força de me tornar mais extrovertida, que hoje não parece, mas eu não sou tão extrovertida quanto eu pareço, né? Então isso me deu muita força, me ajudou muito a constituir quem eu era mesmo. E ela apoiou
E terapeutas, psicólogos, todo mundo falou, minha menina tá melhor, tipo. E aí eu já comecei a chutar o pau da barraca, já lia tarô no recreio, já juntava umas moedas, já comprava umas revistas, já É legal comecei... porque você começou pela prática oracular e a bruxaria ela veio através do próprio baralho, né? Você encontrou um baralho assim no seu caminho, pela, entre aspas, coincidência, depois um baralho que te levou à palavra bruxaria, que te levou à internet, que te levou a um grupo, que te levou à sua fé, né? Mas de imediato, o que eu fiquei me questionando é porque a bruxaria ela pode ser interpretada de muitas formas, né? Muitas pessoas levam um caminho sacerdotal muito religioso, outros pelo caminho da prática, do ofício, e às vezes o tarô tá mais nesse canto do ofício mesmo, né? E aí, quando você se depara lá com aquele círculo que faz os rituais, e aí você é introduzido esses conceitos de divindade, enfim, conceitos mais de fé mesmo, nunca lhe causou dúvida, pelo contrário, te trouxe acolhimento, te trouxe certeza, e aí você ainda estava numa pré-adolescência, que é quando a gente se molda mesmo, né? Eu me identifico muito quando você fala, porque eu encontrei a bruxaria por acaso também, eu adoro contar essa história, abri uma caixa, tinham livros, enfim, descobri a bruxaria assim, de forma muito inesperada, e foi nessa fase dos 12 anos também. E eu percebi que eu me moldei enquanto pessoa dos 12 aos 18, entre aspas, ali, e que a bruxaria ela moldou a minha personalidade, o que eu acredito, que eu penso, como eu voto, às vezes até como eu me alimento, enfim. Com você também foi dessa maneira? E depois Completamente. a ideia dos deuses também, né? Não só a sua personalidade, depois a sua fé, como ela vai se moldando nisso. Porque eu sei que você é Hecatina. Depois quero saber como Hecate também entra nesse seu caminho. Pode ficar livre para falar desse desenvolvimento todo, né? Se formar pessoa, se formar bruxa, se formar uma pessoa de fé. Olha, a bruxaria, sem dúvida, é uma das pedras fundamentais da minha personalidade, assim, isso não tenho o que falar. Mas a questão do ofício e do sacerdócio é uma questão grande para mim, porque eu me identifico muito com ambas, na real. E eu fui descobrindo isso, né? Como eu comecei na Wicca, isso me trouxe desafios também. Porque o que aconteceu? Eu tinha muita fome de saber, de pesquisa, de querer ir atrás. Então, para mim, foi muito difícil, tão nova, me fechar numa religião com exigências e ir. E Sim. outro ponto, eu era uma pré-adolescente metida. Então, assim, eu queria ser iniciada, eu queria... Eu tinha 14 anos, meu, sabe? Então, vergonha na cara, não ia dar, sabe? Assim, não ia estar rolando, né? Então, teve um pouco disso também, de eu falar, putz, eu não vou conseguir, tipo, pertencer do jeito que essas pessoas pertencem aqui, né? E eu tenho dúvidas, eu quero conhecer outras coisas, eu quero ver, mas eu mantive a base, sabás, esbás. Isso é uma característica que sempre foi legal minha, assim, eu acho que como bruxa, de ter uma certa disciplina mesmo, assim, com a prática. Então eu pratiquei muito. E pratiquei até isso não fazer mais tanto sentido na minha prática. Vamos dizer assim, eu fiz até gastar, assim. E nisso eu comecei a buscar no ocultismo, alta magia, telema, alquimia. Então nessa fase mais de adolescência eu fiquei até uns 14, mais na Wicca, 15, acho que por aí. Depois começou a vir essa coisa do ocultismo muito forte, né? E da leitura de mão. A leitura de mão veio para mim com 15, 14 anos, um pouco depois, e também foi um negócio muito avassalador para mim, assim. O tarô, ele já me trazia que eu tinha uma sensibilidade por oráculo, que era um caminho importante e tudo. Mas a mão, eu acesso muito mais rápido por algum motivo. Tanto que o primeiro atendimento em oráculo comigo é com mão. Eu posso ler tarô depois, fazer um atendimento só de tarô, eu posso tirar tarô junto, depois que eu já li a mão. Mas eu preciso ver a mão de quem eu atendo. Isso para mim é muito relevante, assim, é muito importante. Porque parece que é um jeito que é muito rápido de eu saber quem é essa pessoa. E se eu sei quem é essa pessoa, a energia dela, para onde que vai, eu me sinto mais apropriada para trazer qualquer conselho, qualquer coisa, qualquer direcionamento, qualquer previsão. Então ela foi uma chave assim muito forte. Ela também veio do nada, porque eu era a trevozinha da escola, eu era a bruxa trevozinha já. E minha identificação com Hecate também, com ela em si, não era tão profunda, talvez. Até porque eu não tinha nem condição, eu era muito menina. Mas você já tinha o nome de Hecate ali te rodeando nessa fase tão jovem?
Total, porque eu achei que a deusa tríplice da Wicca era a Hecate, bem no comecinho. Então, com 11 anos, assim, bem pequenininha, eu achei que era a Hecate. Então, eu tive um pequeno período que eu achei que a Wicca cultuava a Hecate. E eu achei isso uma confusão engraçada, né, pro que foi acontecendo. Mais tarde que eu fui ver as distinções, que a coisa da donzela amanhecer é mais moderno, né, depois que eu fui vendo, mas naquele momento não. Então, o primeiro ritual que eu fiz sozinha, eu fiz pra Hecate, e isso com 11 anos. Só que ela Já não... tinha uma prática hecatina ali. Então, e foi muito natural, assim, mas não chegou a fixar. Aí eu comecei a cultuá-la no 13 de agosto, por muitos anos. Sempre fazia o 13 de agosto com ela, mas ainda não estava centralizada na minha prática. Mas algumas divindades foram me chamando mais atenção, como Nix, as Moiras, Hecate, e aí ficava muito claro que Grécia, né? Sim. E que submundo. Ai, amo. Isso nunca teve como, assim. Mas Hecate foi centralizou mesmo quando eu engravidei. A coisa rolou, assim. E Quantos anos tem o Razi? 4. Então, há 4 anos atrás que Hecate mergulhou em você, digamos. Isso. Foi um pouco mais gradual. Eu acho que a 3 que realmente está centrada, a prática mais disciplinada, do jeito que a gente tem hoje, ou mais próximo, porque eu e o Husky a gente muda muito e a gente retoca, até um problema nosso, porque fica muita coisa em aberto. Eu até falei para ele, falei, não, vamos pegar essa sequência de ritual que a gente construir, vamos fechar. Acabou, é assim o ritual, porque senão a gente vai fazer de novo e começa, ai, mas tô sentindo isso, foi neto aquilo. E aí nunca tem uma base. Se for acrescentar, acrescenta, mas dá a base como pronta, porque senão dá uma sensação de que não conclui, né? Mas a gente tem essa característica. Então, há 3 anos ela centralizou, por exemplo, a gente trabalha com ela todo Dayton, né? Então, toda Lua Negra para ela, todos os festivais hecatinos, né? Então, já tem esses anos. Mas ela veio e eu sinto que teve uma presença muito forte no processo da minha gravidez. Inclusive, a minha doula, que também foi minha aluna, que também é membro do clã, né? Também é hecatina. Então, eu acho que ela deu um jeito de estar comigo nessa hora liminar, que é o parto, porque o parto é uma paulada, é um negócio que é intenso demais, assim, eu fiz questão de passar pelo parto, assim, eu tive um parto normal, esperei todo o processo da maneira mais natural que eu consegui, né, a doula ficou lá comigo, então eu fui mais por esse caminho, assim. E aí, depois disso, ela foi se aproximando cada vez mais, né, não tenho o que falar. E eu fui nessa coisa do ocultismo, naquele momento assim mais inicial depois da Wicca. Comecei a me encontrar muito na alquimia, porque a alquimia, ela tem uma... Eu acho até ambicioso dizer o que eu vou dizer, mas ela é um estudo da natureza, na real, e dos processos que acontecem na natureza, fisicamente falando. Então, natureza tem em todos os lugares do mundo. E isso traz uma certa neutralidade na linguagem da alquimia, que é muito interessante para você estudar qualquer coisa ligada, tanto ao ponto de vista físico, de fato, tanto que ela vai gerar química e tudo, quanto para você pensar a partir dela qualquer panteão, qualquer sistema mágico. Você pode ter a alquimia como um estudo complementar que aprofunda o seu olhar para aquilo, na verdade. Só que ela se enraiza em diferentes locais, e esses locais têm suas sabedorias, né, têm as suas religiosidades, seus folclores, isso influencia diretamente. Então, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, agora, com um processo de rituais que é de Saturno até o Sol, e a gente trabalha com os planetas, né, eu montei até altares planetários no templo, porque é um processo longo esse que eu quero fazer de alguma forma, eu quero fazer bem aos pouquinhos, devagar, e arrumando meus altarzinhos, meus feiticinhos, meus bibelôs, todas as coisinhas dos planetas, e aí uma hora eu vou abrir esse novo processo aí. E esse processo, né, ele é baseado num tratado alquímico de influência helênica. Então, no altar lunar eu estou com uma Ártemis, hoje, né, e essa coisa do helenismo tem estado muito presente, né, mas ela veio nesse momento. Eu estudei bastante telema uma época, adolescente também, e mantinha os rituais de bruxaria, até que em determinado momento eu juntei com umas amigas para fazer um grupo para praticar bruxaria. Algumas pessoas tinham uma influência mais de magia cerimonial, e foi nesse grupo que começou a nascer o que viria a ser a bruxaria alquímica, que foi em 2009.
Eu tenho algumas características que desde 2009 são as mesmas, mas muita coisa veio mudando, né? Foram 9 anos ali de estudos, experimentos, vivências mil. Não quero perder um ponto que você falou lá no início sobre a sua sensibilidade que vem desde a infância, né? O fato de ouvir voz ainda criança, logo depois contato com o touro tão cedo, o fato das mãos. Como que você lida com tudo isso? Como que você lidava naquela fase tão infantil? Como está hoje? O que desenvolveu, né? Junto aos estudos que aí você veio fazendo ao longo dos anos, né? Como que é o seu contato com essa sensibilidade? Eram espíritos da natureza, sempre, por isso que foi muito fácil olhar um negócio de bruxaria e falar, é isso aqui, porque eram todas forças da natureza e femininas, vozes femininas, não tinha voz masculina. Eu fui começar a ouvir vozes masculinas um pouquinho mais velha, criança ainda, mas mais velha, tipo 10, 11 anos. Agora, do que eu tenho memória, por exemplo, de 7, 8, eu não lembro de vozes masculinas. Então acabavam sendo, né, a coisa da deusa, na época fez muito sentido, de fato, porque é a forma que, para mim, eu interpretava com mais naturalidade o sagrado, né? Hoje eu entendo também assim, porque eu acho que gênero não é uma coisa para mim, aliás, nesse sentido, né, se era voz masculina, se era voz feminina, mas eu acho que, para minha cabeça de criança, era um jeito daqueles espíritos se apresentarem que ia ser melhor, de alguma forma, e eu sabia que eu era a filha da noite, que eram os espíritos da noite que era o negócio, e eu não tinha medo, não. Tanto que meus pais têm uma casa mais no litoral, né, que foi a partir de um momento um pouco mais velha da minha infância, e tem uns cantos por aqui perto, assim, bem com mato, tudo. Eu ia com as amigas no mato, à noite, invocar os mortos. Ficava invocando, botava todo mundo sentado, de olho fechado. Tudo de forma intuitiva. Completamente, eu tinha 12 anos. Completamente, essa coisa com os mortos, com os espíritos e com os espíritos da natureza, que acho que é um ponto que também a coisa do povo fada, do sangue de fada, é uma coisa também que sempre teve um pouco rodeando, assim, de algum jeito. A minha sensibilidade, ela mudou em alguns aspectos. Hoje eu ouço muito menos do que eu ouvia. Acho que é uma coisa que você deve ouvir aqui muito, né? Bem, a pessoa ficar um pouquinho mais velha, dá uma... Porque a criança é muito mágica. Muito, né? O nosso self-jovem lá em cima. Exato, é muito poderoso. Então é muito difícil a gente se manter com uma mesma potência que a gente tem criança. Porque realmente, assim, até mesmo acompanhando, né, o meu filho, é um negócio que é impressionante. A relação deles com os elementais, com a natureza, né, com a intuição, é muito lindo de ver. Então, menos, mas é audição. Então, normalmente, quando eu tenho trabalho, por exemplo, com espelho negro, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, com Hecate, principalmente, o portal mais abre para eu ouvir do que às vezes para eu ver. Às vezes eu até vejo alguma coisa e tal, mas muitas vezes eu entro em transe e começo a ouvir, e nem sei mais muito bem o que eu tô vendo, nem nada, assim. E aí são as vozes que vêm e que vão traçando. Mas quando eu era criança, eu acho que o jeito que eu dei de organizar isso, mas isso é bem pequenininha, tanto que eu lembro mais ou menos. Eu tenho um pouco as histórias da minha mãe, da família e tal. Eu pegava as vozes e soprava elas dentro de conchas em forma de caracol. Tinha que ser as em forma de caracol. E hoje eu repito, eu pego minha receita antiga, eu faço. Você vai lá em casa. Uma prática que você manteve. E aí eu punha que nem telefone, que é uma coisa bem de criança, né? Eu usava de telefone, até porque é aquelas conchas que você ouve o mar e tal. E aí ficava tentando conversar com as vozes, né? Nossa, é muito bonito esse relato, né? Porque as crianças têm muito poder, muita sabedoria. A gente da bruxaria muitas vezes fala que a gente quer sempre fazer um retorno para casa, né? Um retorno para nossa criança, um retorno para esse lugar onde a gente habitava quase que como um outro espaço, né? Porque a gente é tão ensinado ao longo do tempo e podado, enfim, moldado e coisas mil, né? Que é quase que uma nostalgia que acho que nunca passa, né? A gente sempre quer voltar para aquele estágio. É uma outra relação com o mundo, eu acho, né? Uma relação muito tátil, muito lúdica, né? E esse encanto, ele não se perde. Acho que a bruxaria é sempre um resgate desse outro lugar, né? De ver o mundo. E aí hoje, né, a gente viu esse caldeirão de conhecimentos que foi surgindo no seu caminho, coisas ficaram, coisas saíram. Hoje, quem é a bruxa Mayra? Eu acho que tem um elemento que é bem importante, que foi quando, de fato, né, o Husky veio trabalhar junto comigo. Ele começou como meu aluno,
E ele já tinha um estudo de alquimia, uma tendência. Meu esposo é físico, foi professor de laboratório, tudo isso existe. E ele começou a estudar espagiria também. Eu já estudava alquimia, mas muito num lugar mais simbólico, mais interno, até porque boa parte dos trabalhos do Jung são de alquimia. Então, isso também acabou me chamando a atenção quando eu fui para a faculdade. E aí, nisso, a gente foi lapidando e trabalhando esses símbolos. E muitas coisas que eu canalizei no começo, em 2009, ele começou também a lapidar e a perceber similaridades. Então, algumas tabelas de relação que a gente usa em relação a símbolos, processos alquímicos, energias relacionadas, né? Então, a gente usa, por exemplo, o nosso processo, e esse processo eu faço hoje, por isso que eu já estou entrando, tá? Esse processo está rolando hoje. Problemas. Que é o treinamento em bruxaria alquímica, né? Ele é um treinamento, ele foi recebido mais ou menos desse jeito lá em 2009 já, e aí a gente foi lapidando, organizando e recebendo aliados também alquímicos. É quase como se a gente estivesse fazendo bruxaria, com uma influência sem dúvida moderna, de elementos ocultistas e tal, e os seres, né, os aliados, os símbolos alquímicos, eles foram chegando. Então, o Azoth, né, o nome do nosso clã, né, é clã das bruxas de Azoth. Isso que eu ia perguntar, Mayra, o clã é separado do templo? São a mesma coisa? Não, são funcionalidades distintas. É que o templo recebe trabalhos além do clã. Então, a gente já recebeu rituais... O templo é o espaço, de fato. É o templo mesmo. E o clã é o grupo que passa por esse treinamento de bruxaria alquímica com a gente, né? E algumas pessoas já estão com a gente há bastante tempo, inclusive, né? E finalizando o processo, próximo dos processos iniciáticos deles. Então, na verdade, a gente tem esse treinamento. Ele é grande. A gente foi até tentando dar uma enxugada nas coisas, assim. E aí tem uma série de processos mágicos, transes, meditações, liturgias, e esse formato, ele acontece, a gente normalmente tem um curso que é um preparatório com base de conhecimento, um pouco de bases de práticas também que a gente faz, e depois a gente começa a entrar nos mistérios dos elementos. Na alquimia, a gente trabalha com 7 elementos. Isso eu já vi lá no seu Instagram, pessoal, vai seguir. Porque isso talvez seja uma das coisas mais características. E algumas tradições de bruxaria eu sei que trabalham, né, como a Reclaiming, né, a Feri também, com em cima e embaixo, que pra mim já me traz familiaridade, porque é muito meu já, muito da minha prática, pensar esses lugares, né? E para nós, né, o embaixo seria o enxofre, o em cima seria o mercúrio e o centro seria o sal. O sal é um exemplo de finalização de algum processo. Finalização de um processo profundo de transformação. Nascer é um exemplo, né? Um símbolo possível de sal. A pedra filosofal é um sal, é uma pedra, é uma coagulação, né? Vira um cristal, né? Uma cristalização, né? O corpo é uma cristalização, né? Não tinha corpo na barriga da mamãe. E de repente tem um corpo, né? É uma coagulação, é uma coagulátil, né? Que a gente faz. E então o sal, ele acaba sendo esse 7º elemento, como resultado. O resultado do seu feitiço, o resultado do seu processo de desenvolvimento. Tem muito disso. E os resultados, eles são encarnados. Porque não adianta você fazer um ritual para ser uma pessoa mais tranquila e não ser uma pessoa mais tranquila. Deu errado. Algo tá acontecendo, precisa ver. E não que não possa dar errado. Eu acho que o erro é muito interessante, inclusive, magicamente falando, pra gente pensar, aprofundar a reflexão, mas a magia volta e muda mundos, né? Eu acho que isso é super relevante. Então, esse treinamento, a gente tem algumas turmas no meio, tem uma turma no meio, uma turma mais finalizando ali, no enxofre, mais ou menos por ali. E vou começar, provavelmente, logo mais um grupo de treinamento, assim. E aí vou me desdobrando para trabalhar com eles. A gente trabalha bastante com as forças da natureza. Aí dentro de cada elemento tem os mistérios dos signos e as operações alquímicas dos símbolos e as correlações da natureza. Então, a casa das labaredas, a casa do sol, a casa dos raios. E aí isso traz linguagens, de uma certa maneira, bem neutras, bem ligadas à natureza e aos processos. E cada grupo, muitas vezes, traz sensação de trabalhar com um Deus que tem a ver com aquilo. Então, a gente tem a casa de Sagitário como uma casa ligada à forja, à energia dos raios. A gente trabalhou no último grupo com Hefesto. Então, às vezes, a gente faz coisas assim, ou fica mais no neutro mesmo. Esse trabalho com as divindades não é próprio da alquimia.
Como um todo, não, porque ela é mundial, né? Então vai ter cada região, nesse sentido, até um pouco como a bruxaria tradicional traz um pouco isso. A bruxaria tradicional de tal lugar da Inglaterra. A alquimia acaba tendo um pouco isso. Mas a gente recebe influência muito forte da alquimia do Paracelso, que é a alquimia espagírica. Dentro dessa alquimia, a gente pode sim receber diversos conhecimentos, né? A própria alquimia alexandrina tem uma influência grega. Então, no caso do nosso recorte, acaba fazendo mais sentido, sim. E alguns dos tratados que a gente usa, né, para estudar, para pensar, né, esses símbolos, esses aliados, recorrem a simbolismos helênicos também. Mas tem a alquimia taoísta. Porque esse conceito de bruxaria alquímica eu conheci através do seu trabalho, por exemplo. Eu ainda não sei se existem outros grupos que fazem esse casamento, entre aspas, né? Eu não sei também, na real. Eu sei que na Fellowship of Isis eles têm uma vertente, alguns de alquimia também. Mas eu não sei muito como é que funciona, assim. Mas eu não lembro de nenhum lugar que tenha exatamente esse olhar, não. Para muitos grupos a alquimia ela é um dos conhecimentos que vão ali compor algumas práticas, mas no seu caso ele é estruturante mesmo, né? Ele é estruturante, porque ele é o que guia a jornada que a gente faz. A gente pode se abrir para trabalhar com deuses. É claro que, assim, eu já fiz muito ritual porque o grupo queria tal divindade, sabe? Hoje eu tendo a não fazer mais. Eu faço rituais para divindades que eu conheço, que eu trabalho e cultuo. Se alguém, né, um aluno, quer cultuar outras divindades, eu apoio, eu ajudo, eu indico um grupo de amigos para estudar, falo, pode trazer seu ritual para o templo, eu participo, acho lindo, mas não conduzo. Porque não faz parte da minha prática, né? E a gente começa, como você falou, a ter que cortar algumas coisas conforme você vai vendo, pô, é isso que eu quero fazer, então eu preciso aprofundar, né? É o preço. E eu pago feliz para poder aprofundar o meu trabalho, assim. Mas tem pessoas no templo que trabalham com outros panteões. E não tem problema nenhum, eu acho ótimo. As práticas individuais de cada um do templo. Fazer parte de outros lugares, eu acho que isso enriquece. Acho que isso daí cresce as pessoas mesmo, assim. É que como eu te falei, como a alquimia tem uma certa neutralidade no trabalho, então ele é muito tranquilo, até para eles mesmos verem quais práticas eles querem levar para os deuses que eles estão trabalhando, para o tipo de prática que eles estão fazendo. Tenho alunos que são mais do ofício, não são muito devocionais, também tenho. E tudo bem também. Mas para finalizar esse bloco meio que da cronologia, né, da sua história, você comentou que o Husky, que é o seu esposo, né? Você comentou que ele foi um dos seus primeiros alunos. Ele foi em busca de você para aprender o que aula você dava? Como que foi, de fato, essa parte, né? De você começar a dar aula e ele chegar? Foi muito louco. Na verdade, assim, a gente estava num boteco na Augusta, sei lá, 12 anos atrás, com um grupo de amigos. Ele olhou e falou assim, você é bruxa? Eu falei, sou. E você, não é? Aí ele ficou assim e tal. A gente começou a conversar, eu falei, vou treinar você, vou te dar aula. E aí ele falou, como assim? Mas aula do quê? Eu falei, vou te dar aula de bruxaria. E aí ele ficou meio aqui. Ele falou, mas eu gosto de anjo, eu gosto de cabala. Eu falei, maravilhoso, vamos estudar isso junto. Porque dentro da ideia do templo, a gente trabalha com anjos, caídos e nem tanto. Eu falo, mas a gente trabalha, né? E eu tenho muito carinho pelos anjos caídos. E eles me ajudaram e orientaram muito do que eu recebi, inclusive, sobre o templo e o processo, né? E aí ele topou. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com um grupo na época, acho que isso foi o quê? 2012, por aí. E aí ele foi ficando, e ele é muito inteligente, estuda muito, né? E foi fazendo a prática e tal. E aí foi rolando legal. Falei, pô, vamos começar a acontecer os rituais juntos, vamos fazer uns projetos juntos. A gente foi fazendo, e aí, em determinado momento ele revelou os seus sentimentos. Eu fiquei chocada, meu Deus, achava que ele não tinha zero atração por mim naquela altura. E aí rolou. E a gente casou. Em um mês a gente já tá morando junto. Daqui a pouquinho, eu vou querer trazer as perguntas da Stephanie pra gente falar sobre família e falar sobre a sua formação, que você também já deu uma pista, né? Falou sobre Jung, quero saber como que foi o momento de entrar na faculdade, como que veio essa escolha, enfim, vamos para esses dois temas, né, que a Stephanie vai trazer pra gente. Mas antes de a gente fazer essa virada, né, terminamos então essa ideia da linha cronológica, eu queria que você trouxesse a sua citação. Cada convidado traz uma citação pra gente, pode ser livre de bruxaria ou não. Eu vou pedir que você comece recitando, sem explicar nada. Perfeito. Depois de recitar, eu quero que você me diga por que essa citação, para que eu ouvisse, para que todo mundo que nos ouve agora.
A selva está dentro de você. Você é a voz dela. Você nunca pertencerá totalmente ao castelo, ao reino dos humanos, pois a sua tarefa é diferente. É ser a voz da terra, das estrelas, das coisas selvagens, falar por eles nos conselhos do castelo, viver nas fronteiras, não uma coisa ou outra, mas sempre se movendo entre. Xamã, mago, bruxa, e você fica mentindo por muito tempo cantando a canção das estrelas, até saber que é hora de voltar. Volte para as terras fronteiriças que ficam perto do castelo, para assumir a sua tarefa, para usar a sua voz. Diga adeus ao topo dessa montanha, diga adeus às estrelas. Agradeça a eles e vá embora. Essa citação é muito forte, ela tá no finalzinho, né, do 12 Cisnes Selvagens, da Starhawk, que é um livro bem reclaiming dela, e é um livro muito querido, assim, para mim, né, assim, que me fez muito bem. Foi um desafio, porque meu inglês é bem médio, mas é aquilo que a gente, assim, vai que vai, sabe? Estuda para ler o negócio, assim, e vale a pena, né? Mas eu escolhi, eu acho que tem isso, até juntando com o que a gente estava falando antes, né? Quando eu conheci a comunidade da Reclaiming foi muito importante para mim, porque eu me reconheci, e eu nunca tinha me reconhecido numa tradição de bruxaria, num jeito de fazer bruxaria que não fosse o que eu já tinha feito. Isso me dava uma sensação muito de, um pouco até de uma matriarca um pouco cristalizada, tipo, eu construí, eu tô aqui aprendendo na tentativa e erro, e muitos grupos passaram, muitas coisas aconteceram, e muito, assim, muita coisa muito incrível, mas com muito suor, assim. E eu tinha um pouco esse sonho de encontrar um grupo, né, numa tradição, receber uma formação mais formal em bruxaria. Eu tinha esse sonho, e isso foi se perdendo, porque eu comecei a descobrir coisas diferentes, e eu tinha muito referencial da bruxaria moderna, né, da Wicca, eu falava, não sou isso. E aí, ao mesmo tempo, eu até me vi em determinado momento tentando ser, porque quando eu engravidei, que eu te falei que foi uma grande evolução, e foi mesmo em todos os sentidos, eu falei, eu preciso fazer uma formação formal em bruxaria, porque eu já tô há muito tempo achando que eu sei alguma coisa. Eu não sei porra nenhuma, eu vou ser mãe, eu vou morrer, eu vou renascer. E eu amo tanto bruxaria que eu faço de conta que eu não sei o que são os 4 elementos. Não sei nada mais. Acabou, foda-se o que eu sei. E foi nessa, assim. E aí eu falei, tá, eu vou estudar com quem? O que eu vou estudar? Eu tava há tantos anos completamente focada na minha bolha, desenvolvendo as minhas coisas, que eu não sabia nem por onde começar. Eu tive que começar pelo começo. Fui lá na galera que me recebeu com 11 anos, fui conversar, fui checar aqui, checar ali, vi várias possibilidades. E eu até queria algumas delas, mas não era, sabe quando não é? Você fala, puta, tô tentando encaixar o triângulo no quadrado. E a Reclaiming foi, né? Realmente, assim, pela criatividade, pela liberdade, pela visão política, pela capacidade poética, né, que a tradição traz, e pelo jeito de saber lidar com relações entre pessoas, que isso é uma das coisas talvez mais finas para mim. Então, foi muito importante para mim, aí eu me enraizei lá, né? Tô lá, e fazendo professores em treinamento, estudando com eles, estou ajudando a organizar um coven também, então está sendo bem interessante. E essa citação é uma citação que fala de pertencimento. E o pertencimento é uma coisa que eu acho que foi muito forte para mim, de eu vir buscando, né? Qual que é o meu lugar, né? É algo que foi muito sério na minha jornada e é algo que eu vejo ser muito sério para todas as bruxas que eu conheço. O quanto elas precisam, às vezes, pertencer a algo e a fazer questão de não pertencer a outros alvos. Porque tem certas coisas que eu faço questão de não pertencer. Faço questão de ser exclusão. E tudo isso, e tudo bem. Inadequada, às vezes eu brinco. Eu falo, vou ser inadequada nessa situação. Claro que eu vou ser inadequada nessa situação. Eu sou uma merda. A bruxaria é um caminho ousado. E que traz um recorte muito forte para o que é original, para o que é diferente, porque é uma arte, né? E as pessoas pagam milhões na tela de um artista incrível, porque só ele tem aquele toque. E bruxaria é assim, cada um tem a sua mão de poder, o seu toque, exatamente. E é isso que é especial. Por mais que você treine, ninguém faz nada igual a ninguém. Isso não vai, né? Não vai estar acontecendo. Então, para mim, foi muito essa situação nesse sentido, né?
da gente pensar que o lugar da bruxa talvez seja pertencer a um lugar de entre mundos, pertencer a um lugar que outras pessoas não costumam pertencer mesmo, morar no centro da encruzilhada, né? Mas eu sinto muito isso, assim, né? Até por isso, além de Hecate, mas a coisa muito forte que eu tenho com Enódia também, né? Que é uma deusa ligada ao caminho, à encruzilhada, à transição. Porque acho que hoje, assim, se eu fosse resumir tudo que eu faço, eu encaminho. Sim. Eu encaminho e acompanho transformações, seja numa via mais alquímica, seja na psicologia, encaminhando almas nos oráculos, ou encaminhando enquanto almas professora mesmo. E principalmente com mãe também, né? Você está formando o caminho de um outro ser. Exato. Conduzindo, né? E aí, vou puxar então essa ideia do caminho para a gente ir para esses 2 tópicos, que é de você enquanto psicóloga, né? Você já deu a deixa de que isso apareceu no seu caminho, e também mais posteriormente enquanto mãe. Eu vou trazer a pergunta que a Stephanie mandou pra gente, né? Ela mandou 2 perguntas falando sobre essa ideia da psicologia. Eu acho que a gente pode ouvi-la novamente aqui agora. Eu posso dar play aqui, se você quiser a gente ouvir junto. Uhum. Mayra, olhando as suas redes sociais, eu vi que ali no seu Instagram você coloca que você também é psicóloga junguiana. E aí eu fiquei muito curiosa para saber em que momento da sua trajetória e de que forma que a psicologia ela atravessa, né, a sua história. E aí eu queria saber se é antes da magia, depois da magia, se é ao mesmo tempo. E nesse sentido eu queria saber também de você qual é a relação que você vê, se é que você vê uma relação entre magia, bruxaria e a psicologia. É uma pergunta complexa. Complexa. Na verdade, bom, minha mãe é psicóloga, isso facilita, sem dúvida. Eu fiz muita terapia criança, que nem eu te trouxe. Mas quando eu fui fazer a escolha da graduação, foi bem difícil para mim optar por psicologia, porque a maior parte dos cursos de psicologia são cursos mais integrais, semi-integrais. E na época eu trabalhava num espaço esotérico e eu consegui umas bolsas para fazer uns cursos. E eu tava muito nessa pegada, na verdade, já, né? E lia muito à mão, trabalhava com isso. Então eu tava muito nesse lugar nessa época. Eu fiz filosofia primeiro. E aí eu já tinha um foco, eu já gostava de Jung, já tinha Jung na minha casa, né? Então eu já tinha lido, já tinha conexão com isso. E eu falei, mas o Jung pegou um monte de coisa do Platão, vamos estudar Platão. Platão é bom, e é doido, né? Porque hoje, às vezes, a gente pega uns neoplatônicos por causa de Hecate, é uma loucura a vida. Mas, enfim, fui um pouco nesse caminho, fiquei 2 anos nesse caminho, falei, não tenho jeito para ser filósofa, as pessoas são diferentes de mim, não é bem assim e tal. Falei, eu vou assumir que eu quero ser psicóloga, vou transferir. Aí transferi. Consegui a transferência, fui fazer psicologia com 20 anos, 21, alguma coisa assim. Já sabia muito do que eu queria. Já era bruxa há muito tempo, né, nessa altura. Já. Não, eu fiquei chocada que eu tinha que fazer estágio de manhã e ficar lá à tarde e noite. Eu lia a mão atrás da faculdade ali, sabe, no meio da faculdade, ficava lá, o povo via que eu tava com a tenda aberta, e aí ia ficar fazendo um dinheirinho. Não, já era completamente nesse lugar, assim, eu já era bem exótica, no mínimo, para o ambiente acadêmico. E causei bastante, inclusive, na época lá, assim, né? Baguncei bastante por lá. Mas a coisa da psicologia junguiana, né? Ela é muito forte em mim, eu gosto muito, eu estudo bastante. Mas eu acho muito cuidadoso relacionar a psicologia com bruxaria, porque eu acho que a bruxaria perde muito, né? E são lugares que precisam ter... É até difícil de falar isso, mas é mais ou menos assim. Na prática, você precisa ter uma fronteira o mais clara possível. Porém, a gente sabe que espiritualidade e alma, e existem até, inclusive, tem um texto muito legal de um autor que eu gosto falando sobre isso, a distinção do que é espiritual e do que é psicológico. Cara, isso aí é uma treta, é uma coisa a se estudar profundamente, é um estudo que eu gosto, é um tema que eu gosto, mas é profundo e difícil, assim. Mas do ponto de vista prático, essas coisas precisam ficar bem separadinhas. Por quê? Porque se a gente começa a psicologizar muito a nossa prática mágica, não tem a ver, né? É que nem essa coisa do pessoal que acha que Deus é arquétipo. Arquétipo é outra coisa, meu. O povo nem sabe o que é arquétipo. É difícil saber o que é arquétipo.
Então, às vezes, é melhor deixar as coisas no lugar delas. É claro que, assim, eu entendo que bruxos possam gostar de ler Jung. Bacana. E muitas vezes tem pessoas sérias que estudam, que são pesquisadores junguianos, e aí eles trazem informações interessantes, por exemplo, sobre os deuses, sobre alquimia e tudo mais. Mas são informações do ponto de vista de um psicólogo, e não de um bruxo que está fazendo um trabalho com aquela divindade. Fora que tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acredito muito, que é: você pega aqueles grimórios de magia antiga, um monte de magia de levitação, vê depois que descobriram a gravidade. Então não é bom para nossa bruxaria a gente ficar psicologizando muitas coisas, não. Não acho. E acho que a bruxaria tem recursos para se explicar, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas é interessante para bruxos fazerem terapia. Isso sem dúvida. Eu ia puxar justamente isso, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas chegam na bruxaria precisando muito de atendimento psicológico profundo. As pessoas chegam na bruxaria porque estão desesperadas por questões mil que vão para além do espiritual, né? Então, nós, enquanto bruxas que não somos psicólogos, precisamos saber identificar quando as pessoas chegam até nós desesperadas por algum tipo de amparo, identificar qual é o amparo que a bruxaria dá nesse lugar, porque um aspecto profundo para que a bruxaria, de fato, ela tenha um lugar saudável na vida de alguém, é que a pessoa também esteja saudável para recebê-la, né? Então, acho que é muito legal você falar sobre essa separação, porque a gente tem a consciência também de que a bruxaria, ela não é, num primeiro momento, necessariamente, uma terapia que vai resolver problemas psicológicos de alguém. Pelo contrário, né? A gente precisa ter essa responsabilidade social mesmo de encaminhar pessoas para os seus devidos lugares, né? Exato, né? Infelizmente a bruxaria não, mas a psicologia é muito elitizada às vezes. Às vezes é difícil, a gente tem que procurar, né, projetos e tudo isso existe também. Mas é saúde, né? Sim, Devia ser saúde. uma coisa mais acessível para todo mundo. Porém, na bruxaria, a bruxaria é uma prática perigosa, né? É uma prática que alarga limites. E é uma prática que se dá muito nesse lugar que a gente está falando do entre mundos, né? E ao mesmo tempo transforma o mundo. Então, não é uma coisa tão simples, psicologicamente falando. E a gente conseguir manter o nosso centro, tendo o contato intenso que a gente tem com o inconsciente, não é uma tarefa simples. Então, realmente, você ter alguém que ajude facilita muito. E em algum momento eu acabo indicando para os meus alunos, sim. Mas eu vejo que muitos bruxos preferem fazer terapia com outros bruxos. Eu entendo, porque a gente tem medo de ser julgado doido. Uhum. E, infelizmente, eu não posso garantir que não tenham psicólogos que fariam isso, né? Essa que é a pior. Então, a gente acaba entendendo como uma necessidade de minoria. Do mesmo jeito, né? Não que eu esteja comparando essas duas coisas, mas às vezes mulheres querem ser atendidas por mulheres, ou uma pessoa negra quer ser atendida por uma pessoa negra. Eu acho que isso é super justificável. Cada um quer ser atendido por quem quer, sem problema nenhum. Então eu recebo bastante paciente bruxa e tento ali separar, né? O que é a Mayra psicóloga da bruxa e a Mayra que dá aula para uma bruxa, né? Eu ia perguntar justamente disso, né? A Mayra psicóloga e a Mayra bruxa. Essa divisão, né? Ela existe. Ela existe. Mayra, uma outra coisa que eu fiquei muito curiosa foi que eu vi que você também é oraculista, né? E aí é muito interessante isso de você ser psicóloga, ser oraculista. E aí eu queria saber se a sua experiência enquanto psicóloga, estudante de psicologia, se elas te ajudam também no trabalho de oraculista ou se você mantém as duas coisas separadas. Eu queria saber um pouquinho como que se dá essa relação quando você está atendendo alguém, dando uma consulta e tal. Tudo separado. Eu tenho a clínica, né? E a clínica é um trabalho de acompanhamento do processo de transformação da pessoa e de transformar a linguagem da pessoa numa linguagem mais psicológica para que ela consiga falar sobre o que ela vive, de fato. Uhum. E não viver numa superficialidade e às vezes internamente está num processo super complicado, a custas de uma normalidade, né? A prática de bruxaria, os treinamentos, ali eu tô dando aula, tô passando, né, instruções, ensinando ferramentas, rituais e tal.
E o oráculo eu vejo como uma prática muito onde os deuses falam através. Eu tenho estudo, sem dúvida. Então, a leitura de mão, apesar dela ter vindo muito do além para mim mesmo, eu sistematizei, eu estudei. Ela é uma astrologia muito aplicada, de alguma maneira, uma astrologia física. Então, eu tenho muitos princípios próximos. Fui construindo ao longo dos anos meu atendimento já com a carinha que ele tem. Mas ele é um lugar onde quem prioritariamente fala sou eu. Eu deixo de falar se acontece isso que você acabou de falar. Por acaso a pessoa está com uma necessidade psicológica enorme, na real o que ela queria fazer é te contar um caos por 20 minutos, 30, e você fala, claro, você fez certo, agiu bem, tá tudo certo, e vai ficar tudo bem. Às vezes é isso que a pessoa quer. Várias vezes, na real, né? Então, eu tento dividir, do tipo, eu não deixo a pessoa falar muito no começo para eu poder passar a minha mensagem oracular mesmo. E aí depois, se mais no final do atendimento a pessoa quiser contar o caos, fazer 30 perguntas, fazer tudo isso, faz. Mas eu já li a mão. Assim, pelo menos o que eu senti sendo o principal. E eu acho que às vezes você trazer muito a psicologia pro oráculo também pode ser ruim. Por quê? Porque a gente tira um pouco esse lugar do oráculo como neutro e como um portador de mensagens dos deuses, para fazer aconselhamento. E aconselhamento eu acho que até é uma função sacerdotal, principalmente para quem está em comunidade, eu acho que isso faz sentido. Mas eu acho cuidadoso, porque às vezes o que você tem para trazer precisa vir de um lugar neutro até para a pessoa botar mais fé no que você está falando. E você abrir aquela possibilidade da pessoa entender que você está falando uma coisa que é muito importante. Você não está fazendo aconselhamento. Você está realmente olhando, tirando um véu. Você está desvelando algo ali. Então eu acho importante. E a minha via intuitiva mais poderosa é a fala. Então eu não gosto de escrever, eu não gosto de nada dessa história. Eu ponho a pessoa que nem a gente tá aqui e falo. Pego a mão dela e fico falando e aviso ela, olha, eu falo muito, se você quiser interromper, você interrompe, senão eu vou ficar falando. Né? E aí a coisa vai tomando o seu caminho. E na terapia a gente faz ao contrário, a gente escuta. Genial. Eu ia até perguntar se você acha que o que você aprende enquanto psicóloga te ajuda em ferramentas na hora de interpretar o que a pessoa te traz, mas é outra dinâmica, né? O escutar e o falar. Exato, porque por mais que eu não seja uma psicóloga tão muda, você precisa ouvir com muita atenção o que a pessoa está te falando, para você poder até virar para ela e falar, peraí, então você está me dizendo que você fez isso aqui por causa daquilo lá? E a pessoa fala, nossa, é. Aí você fala, ah, então é uma coisa mais por aqui. Então você ouviu para poder dizer. E na mão eu não quero que a pessoa diga nada. Esse é o lance. Porque eu quero que venha do campo energético, venha dos deuses, flua num outro lugar o negócio. Aí depois conversa, tira dúvida, vê. Às vezes nem tem dúvida para tirar, é maravilhoso quando acontece isso. Você fala, a pessoa fala, não, tá ótimo, já vi tudo, obrigada. Tá bom, eu faço até eu tiro um conselho no tarô, sabe, só para dar graça. O tarô ele é uma prática acessória, no caso, na sua experiência enquanto oraculista. No primeiro atendimento, sim. Porque esse primeiro, tem algumas questões da leitura de mão que me dão muita informação sobre quem é a criatura na minha frente. Então, temperamento, que a gente vê pelos elementos, regências, né, mais de missão de vida. A Kira é muito legal nessa profundidade que ela tem. E ela me dá um pouco como é que a pessoa está direcionando a energia dela, assim, nos campos também. Então, eu consigo mapear, é quase que uma xerox, assim, um ultrassom astral, sei lá. E aí eu consigo ter um mapa do que está acontecendo geral e de quem é aquela pessoa para eu poder jogar em cima. Mas, na real, dependendo do tipo de pergunta que a pessoa traz, às vezes eu já fico, mesmo nessa sessão, metade no tarô. E tem gente que quer voltar muito rápido. E eu, em leitura de mão, eu não leio rápido. Eu espero 6 meses para ler de novo. Então, se a pessoa quer ser atendida por mim em menos tempo, eu vou ler tarô. Tarô, pedra, espelho, às vezes até eu dou uma ousada. Mas porque o processo das linhas é demorado, em questão de ter algumas pequenas mudanças e tal. Então, não dá para forçar ali. Então, aí eu vou para outros oráculos, outras cartas. Até que tem hoje uma rede grande, assim, de simbólicas que às vezes eu recorro. Mas o tarô talvez seja a mais central mesmo, assim, fora a leitura de mão. Mayra, a gente tá chegando quase ali em 1 hora de conversa e eu tô super impressionado porque eu comentei lá atrás. Eu falei, olha, às vezes passa mesmo, né? Porque acho que só quando a gente vai externalizar, a gente percebe às vezes quanta bagagem a gente tem, ou quantas experiências já teve, quantas coisas já viveu, enfim, né? Então, eu pelo menos eu fico super encantado. Acho que quem também está ouvindo
também estará. Mas acho que a gente pode caminhar para uma finalização com uma temática que eu acho que é muito bonita, que é falar sobre família, sobre maternidade. E a Stephanie também trouxe pra gente uma pergunta nesse sentido. Mayra, vendo um pouquinho de você, eu fiquei muito curiosa para saber também como que é para você essa relação entre a bruxaria e a maternidade, né? Eu vi que você é mãe, e aí você é bruxa, e aí a gente tem muito forte a presença, né, de uma face da deusa, que também é mãe, dentro de muitos mitos e tudo mais. E aí eu queria saber como que você vivencia essa experiência, sabe? De ser bruxa e de ser mãe. E o que que você vê de particular e especial nisso? Não, é bem legal. E acho que tem vários aspectos, né? Eu sempre quis ser mãe. Eu queria até ter mais de um, isso já mudou. Agora eu não quero, não. Quero escrever livro, quero ter muitos alunos, então acho que tá bom só o raso. Para dar conta de fazer tudo que eu quero na vida. Mas essa vivência, né, é muito doido, porque a vida e a morte são realmente muito ligadas. E como eu trouxe, né, eu tenho essa relação com a morte, com os espíritos e tudo. E na gravidez talvez tenha sido um dos momentos que eu mais pensei na morte, na verdade. Porque você fala, meu, se eu morrer, fudeu. A criança dentro de mim, né? Se ele morrer, fudeu, né? Você começa aí a pensar, né? Tô ficando velha, tô grávida, é uma vida. Então, muitas elaborações vêm a partir desse lugar, né? E o processo, o jeito que a gente foi construindo foi muito legal. Como eu te falei, teve essa doula, eu passei o trabalho de parto praticamente inteiro no templo, eu fui pro hospital nas últimas horas, já com o bebê quase nascendo, porque a gente tem que se defender do hospital. E eu fiquei com medo de fazer 100% em casa, quis ter no hospital, consegui até com uma equipe legal, e aí fui só no finalzinho mesmo, assim. Porque se você fica muito tempo lá, eles te passam pra cesárea. O mundo é foda. E aí eu passei 24 horas de trabalho de parto em casa e 4 no hospital. E foi um processo muito intenso e muito nosso, assim, né? Tipo, no tempo, acendendo vela, com o círculo mágico aberto. Foi esse processo de vivenciar. Meu esposo ficou muito comigo, assim, participou de tudo, ajudou. Eu parei em cima dele, né? Eu parei de cócoras apertando o braço dele, né? Mas foi muito legal. Eu peguei meu filho de mim, né? Assim, tudo isso foi muito... É uma experiência muito forte e é uma experiência muito sobre o selvagem. Muito sobre o selvagem. Muito simbólico, né? Você sangra, tem dor pra caramba, fica morrendo de medo de alguém morrer toda hora, e alguém... É arriscado, um parto não é uma coisa zen. E você vai pra outro planeta. Eu achava que eu tava rezando internamente, eu tava falando. Completamente fora, assim, né? E aquela tensão, e dói pra caralho. E aí nasce, tipo... Sabe? Porque é alívio, assim, depois que nasce não tem mais dor, né? Não tem mais nada. E lidar com esse processo do corpo, né? Depois vem o leite, a criança tem que se alimentar de você, a criança não toma nem água, né? E pra mim, assim, eu não tinha tido contato com criança pequena tão próximo, né? Então, eu falei, caralho, ele não toma nem água. É só eu que vou nutrir a criança. Né? Isso pra mim foi muito forte, né? De fazer a livre demanda e tudo. E assim, eu era bruxa durante todo esse processo. Então, isso quer dizer, ele participou de 500 rituais no Sling, ele tinha a cabana de rituais dele, que era uma barraquinha que ficava no cantinho do templo. Quando ele dormia, eu botava ele na barraquinha e ia dançar no rito. Meu, o Coven, os encontros do Coven, quando ele engatinhava, a gente sentava em roda, todo mundo, ele ficava no meio engatinhando. Então, ele cresceu completamente imerso. É claro que, assim, a gente sempre falou muito sobre ele ter liberdade de escolher o que ele quiser, isso com certeza. Mas ele é muito pequenininho ainda, né? Ele tem 4, né? Ele fez 4 agora. Ele é aquariano. E ao mesmo tempo, tipo, você quer que tenha toda a liberdade, mas eu não tenho como não ensinar o que é verdade pra mim e não tenho como excluir ele da minha rotina, né? Então, hoje que ele tá mais criancinha, por exemplo... Um dia, isso já faz, acho que mais tempo, agora já tá uma prática fixa dele, assim, né? Ele olhou aquele bando de altar e ele falou assim, eu também quero ter um altar. Ai, mentira. O primeiro altar dele, ele botava os bonequinhos dele. Né? Tipo, uns peixinhos,
caranguejo, uns bonequinhos do mar dele lá, pegou uma mesinha, fez, colocou do lado do altar de Hecate. E tudo bem. E aí hoje ele já tem uma coisa assim, eu vou escolher as deusas que eu vou pôr no meu altar. Eu falei, filho, mas que deusa que você quer pôr? Aí ele escolheu Gaia, aí colocou uma Gaia. Ele gostou que ela é grávida, que ela tem neném na barriga, tal, botou lá. Aí ele quer ter pedra, e ele sabe que eu tenho um oráculo de pedras pintadas, né? Aí me fez fazer o oráculo com ele. Ele tem um oráculo de pedra, aí ele arruma as pedras, ele ama a vela, ele vai dentro da gaveta de vela, ele pega as velas. Ele fala, essa vai ser pro meu altar. Eu quero uma preta, uma vermelha, uma não sei o que lá, e tem que ligar, e tem que fazer assim, tem que fazer essa. Então hoje, assim, ele já tá completamente imerso. Tanto que eu cheguei, eu tô na casa da minha mãe, eu trouxe algumas coisinhas para fazer um altar mais simples e tal. Aí eu comentei com ele, falei, assim que chegar eu já quero montar o altarzinho, né? Aí ele falou assim, eu vou ajudar e eu posso ter um altar na casa da vovó também? Eu também preciso ter o meu altar. E aí ele vai nessa. Entra total no esquema, planta, sabe reconhecer pelo cheiro, tem uma relação com Hecate, que essa semana foi muito bonitinho de ver, assim, principalmente com Hecate, mas porque a gente tem, né? E aí eu tava brincando com ele, e aí ele se machucou, discutiu, acho que tomou bronca, não lembro muito bem o que aconteceu, sei que ele deu uma sumida, assim, eu fiquei Raziel, fiquei procurando ele, e aí ele tava na frente do altar de Hecate, assim, com a mãozinha apoiada em cima, olhando pra ela, assim, meio choroso. Eu falei, filho, o que tá acontecendo? Ele falou, eu fiquei triste, vim falar com Hecate pra eu me sentir melhor. Mentira. E de forma super intuitiva tudo, né? E sumiu, eu fui procurar lá. É que a gente faz isso, né? Uhum. Tipo, eu não tô legal, eu vou lá no altar, faço as minhas práticas, aí ele vê que volta melhor. Aí acho que ele falou, bom, ela é poderosa, é que o pessoal vai triste, fala com ela e volta melhor. Eu vou lá trocar uma ideia também, Ai, né? que lindo. Vou tentar. Então tem o jardim, né, de invocar tanto tipo borboleta, quanto as plantas mesmo. Então o dente de leão, ele pega, sopra e faz desejo, joga. E aí ele quer achar tipo 50 dentes de leão seguido, porque ele acha divertidíssimo isso. Aí ele fica, fada do dente de leão, vem brincar comigo. Fica chamando, brinca. É um baratinho, assim. Eles têm uma intuição, assim, fora do comum. E essa coisa do mundo mágico, dos amigos invisíveis. Assim, quando você tinha a idade que ele tem hoje, né? Exato. Que eu já super ouvia, né? Eu vejo que para ele não é desse jeito, não é como era comigo, é de um outro jeito. Uhum. Mas ele tem as percepções dele. E ele é bastante, um pouco dos sonhos, assim. Mas ele falou esses dias, até cheguei a falar numa live, porque ele tá mais velho, então agora, é umas pérolas, assim, essa fase dele é só pérola. Foi na outra semana. Ele falou que ele tava vendo fantasmas no quarto dele, mas que ele não tinha mais medo, porque quando ele chama a Hecate, os fantasmas vão atrás. Ai, que lindo. Encaminhando os primeiros espíritos dele. Então, assim, é muito doido, porque ele tem várias brisas que tem tudo a ver. Mas a gente fica super feliz? Fica. Tenta segurar a expectativa? Tenta. Mas não tem como. Ele não vê isso. Ele não vê que eu vou num altar e me sinto melhor depois, cara. Como é que ele não vê isso? Não tem como. E quando você olha para sua família, né? Porque não é só você e seu filho, é você, seu filho, seu esposo, todos nesse ambiente de muita magia, né? Como que você sente, assim, a gente ter esse lar pagão tão vivo, né? Exato. Eu acho que tem, com certeza, muitas coisas muito legais, principalmente no animismo, na relação dele com a natureza, que é muito gostoso de ver a liberdade que ele tem de mexer nas coisas, sabe? E é muito louco, porque hoje a gente vê as crianças com medo de sentar no chão no parquinho, sabe, assim? Então, e umas mães, assim, dondoca com a bolsa, assim, que nem encosta no parque, fica assim, sentada, que dá assim, nossa... E eu já me jogo na caixa de areia, sabe? Pareço, eu brinco mais que eles, assim, se deixar. Me jogo com as crianças no parquinho. Então, tem essas diferenças que dá pra sacar, sem dúvida. Mas, eu não sei nem onde que eu li. Pior que eu li preparando a aula essa semana, mas não vou lembrar de onde foi. Mas uma frase que me pegou muito, que é: bruxas são perigosamente sensíveis. Isso é verdade. Uhum. Então, às vezes... é meio caótico, porque o que acontece? Eu começo a não ter insônia. A ter insônia. Tô com insônia, tô agitada, nananana. Eu olho meu marido e eu falo, ele tá tendo pesadelo.
Só de ver ele dormir. Aí eu faço, tá, tendo pesadelo? Eu falo, puta, eu tô com pesadelo. Dá 5 minutos, Raziel abre a porta, você fala, velho, o que vai acontecer agora? Isso 3 da manhã, sabe? Assim, aí o Raziel acorda, não sei se o Raziel sonhou. Aí você fala, ai, gente, vou fazer o quê? Fazer descarrego agora, 3 da manhã? Os bruxos conseguirem descansar? É cômico, né? Mas é verdade, né? É muita sensibilidade, Então, vira e mexe, a gente tem que estar cuidando muito desse campo, assim. E eu acho que isso é uma coisa que todo bruxo devia se alertar um pouco, porque como a gente é muito sensível, às vezes alguns processos que estão ali de irritação, de nervoso, também são energias que estão fluindo e que a gente pode, com a nossa prática, tentar dar uma direcionada para se sentir melhor, né? E que é meio isso, começou a sentir muito isso aí, falou, bom, então vamos fazer uns banhos de descarrego, vai a família toda pro banho. Aí já vamos, descemos no jardim, escolhemos as plantas pra gente. Normalmente eu faço uma coisa mais tranquila pro Razi, que ele é muito novinho. Aí todo mundo toma seu banho de erva, acende suas velas, a gente vai junto se cuidando, assim. Mas ao mesmo tempo que eu sinto que é muito potencial, que é muito criativo, que é muito divertido, né? E que tem muitos tabus quebrados, tipo, ele ama altar de ancestral, que tem as caveiras, ele ama. Festa do Dia dos Mortos, ele fala que a festa das caveiras... Eu ia perguntar das festividades mesmo, das religiosas e das civis, como que é aí pra você? Deixa ele comemorar tudo. É divertido, criança, né? Ele fica feliz. Nossa, ele quase chorou quando eu dei a árvore de Natal pra ele. Ele quase chorou. E ele queria. Era dezembro, ele via um monte de coisa de árvore de Natal, ele queria ter uma árvore de Natal. Eu falei, compra um pinheirinho pra ele. Compra um pinheiro. Aí ele comprou, a gente desenhou umas coisas no papel, recortou, pendurou, tal. Entrou na brisa. Mas ele cultua, ele vai com a gente, tipo... Quando a gente fez, por exemplo, as últimas festividades hecatinas, muitas vezes ele ajudou a arrumar o altar. É difícil ele estar presente plenamente no rito inteiro ainda. Porque ele está numa fase diferente de quando ele era bebê, que eu tinha lá barraquinha, sling, põe no peito e tal. Agora é uma criança a jato, correndo, pulando, berrando, é um negócio muito doido. Então ele até já ficou 1 ou 2 ritos inteiros, mas tem que ficar um de nós completamente atrás dele, assim. E às vezes tem caldeirão com fogo, às vezes tem coisas que também são um pouco mais complicadas, né? Então, normalmente ele participa mais das preparações e do final. Então, o dia dos finados, né, que a gente faz no clã, ele amou. Ele chegou no final e ele pegou mais, assim, o pessoal celebrando o banquete, assim, comendo, tal. Amor, já chegou, já comeu, beijou as caveiras, abraçou, conversa com todo mundo, quer dançar. Super curte, mas o ritual inteiro ainda é meio desgastante para ele. Ele tem dificuldade de ficar quieto, ele fica falando. E os familiares externos não interferem? Eu acho que assim, eu sou a doida da família há muito tempo, talvez já, sabe? Então ninguém vai bater de frente. Não, assim. Mas não tem, tipo, outras pessoas nesse perfil assim nosso. Não. Mas tem pessoas que conseguem lidar de uma maneira mais próxima com o que a gente faz e menos próxima, né? Meus pais hoje lidam super próximo, por exemplo, super de boa, cuidam do Razi, curtem, sabem como as coisas funcionam e tudo, e muito tranquilo. Outros parentes já são mais distantes, né? Mas como toda a família também, né? Não tem nada a ver com a religião propriamente, nem sempre, né? Mayra, no geral, eu queria desejar assim, muita saúde para o seu filho, para sua família, para o seu lar, para o seu templo, muita prosperidade, muita sabedoria. Tô realmente ainda mais encantado que eu entrei aqui na conversa. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes de a gente ir de fato para essa última pergunta, eu vou abrir para você dar o seu jabá, onde que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, seja do templo, seja os atendimentos, ou até mesmo como psicóloga também, porque é legal, né, de conhecer bruxos que são psicólogos, enfim. Dá o seu jabá, fala suas redes. Se você quiser falar qualquer outra mensagem para quem está ouvindo, pode passar agora também. Aí depois eu vou te passar para a última pergunta e um agradecimento final, tá bom? Tá ótimo. Olha, para encontrar mais informações do templo, tem o Instagram do templo, por lá a gente vai lançando os cursos. Nos próximos meses a gente deve lançar um treinamento novo em bruxaria alquímica e também o curso de espagiria, né? Que é alquimia vegetal, que é mais até mesmo para extração. Então, como é que extrai óleo, como é que extrai hidrolato, como é que é a fermentação, para mexer com os vegetais mesmo, né? Que é com o husky.
E esses são os 2 cursos que a gente vai lançar. Leitura de mão tem uma galera me pedindo, tem uma turma até que eu até tá meio no caminho, mas eu vou provavelmente lançar essas 2 coisas primeiro, ver como é que vai ficar a minha agenda para continuar. Tem leitura de mão, eu sempre estou fazendo esse tipo de atendimento, leitura de mão e tarô, sempre rola. E a psicoterapia também. Normalmente eu tenho pouco horário, às vezes eu tenho que fazer umas ginásticas, mas está rolando. Os Instagrams são o @templo.bruxariaalquímica e o Enodian Witch, que é o meu Instagram e o Instagram do templo, que é por lá que a gente vai avisando todo mundo, né? O templo, ele tá para reinaugurar, né? O templo é em São Paulo. A ideia da gente reinaugurar é a gente retomar com os trabalhos presenciais, com, claro, uma redução de quantidade de pessoas, só gente vacinada, tudo isso aí. Mas a gente vai reinaugurar e provavelmente vai ter um ritual de Hecate aí na reinauguração, de Hecate Farmaqueia, que é a nossa patrona aí. E palestras do pessoal do clube, vou trazer o trabalho também dos meus alunos, tem muita coisa legal também, né? E começar, de fato, a fazer a casa circular, porque a gente mudou de casa e na pandemia, então ainda dá uma sensação de, pô, vamos fazer essa casa, esse templo ter gente, né? Assim, a coisa fluir também, né? Então, espero que muitas notícias venham por aí, né? Rituais, cursos e tudo mais, né? Tô nessa fase de preparar tudo isso. E aí, agora, para finalizar, eu vou te fazer uma última pergunta que você interprete a pergunta como quiser e responda como quiser também. Para você, o que é ou o que são as vozes da deusa? Nossa, que forte isso, hein? Voz é um negócio que é forte para mim já, você sabe, né? A voz é a expressão, né? É a forma como aquilo se manifesta no mundo, né? Então, para mim, pensando nas vozes da deusa, ainda mais da deusa, né? No singular, eu vejo muito como a possibilidade de humanização e manifestação de diversas formas dessa potência que é a deusa. Até o chamado da deusa, né? Quase como se ela estivesse chamando bruxas, né? Para poder representar aquilo que ela quer trazer, né? Emissários, de alguma maneira, né? Eu sinto muito por aí. E emissários da deusa que, de alguma maneira, possam ter uma familiaridade com ela, uma proteção com ela, um cuidado com a terra. Eu acho que tudo isso acaba se envolvendo quando a gente pensa, né, nessa figura da deusa, né? Um emissário da deusa é alguém que vai protegê-la também, que vai, de alguma maneira, poder falar um pouco, poder manifestar um pouco dela, mas também que se responsabilize por isso, né? É isso, Matheus. Perfeito. Eu tava aqui pensando assim, eu acho que eu te agradeci aos poucos ao longo do episódio. Eu fiz umas 2 pausas em que eu agradeci, parecia que eu tava até encerrando o episódio, né? Mas agora eu finalmente quero fazer um agradecimento final por vir aqui tarde da noite, deixou o filho de lado para conversar com a gente, não só comigo, mas com o Stefan e com todo mundo que ouve nosso podcast. Fico muito feliz. A ideia é que a gente converse cada vez mais com as pessoas da nossa comunidade, com igual, com diferente, enfim, a gente precisa conversar, dialogar, trocar, aprender junto. Eu tenho plena convicção de que todo mundo que está ouvindo, assim como eu, aprendeu muito ao longo dessa conversa. Ficaram vários temas de fora, vários temas que a gente precisa dobrar em algum momento, então vamos nos organizar. Pessoas que estão ouvindo que quiserem chamar a Mayra também para palestrar, para participar de live, convidem, porque a gente precisa fazer rodar os saberes, os conhecimentos, enfim. Acho que essa conversa de hoje foi só um abre-portas, uma apresentação inicial, início de uma conversa, enfim. Fico muito agradecido. Agora eu deixo espaço livre para você fazer a sua consideração final, passar qualquer mensagem para quem nos ouve. Mais uma vez, finalmente, muito obrigado. Queria muito te agradecer, Matheus, dizer que eu já conhecia o podcast e já tinha até falado, pô, Matheus, podia me chamar? E aí foi muito doido que você me chamou, porque eu pensei isso há muito pouco tempo. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada, sinto uma conexão muito legal com você, acho que a gente ainda vai fazer umas coisas interessantes por aí, com as nossas bruxarias aí. E fiquei muito feliz de participar, adorei participar, foi muito gostoso. E espero que a gente possa ter mais conversas aí dessas. Quando quiser, me chame. Eu também te chamo para a gente poder prosseguir aí tanta coisa que a gente tem aí para conversar. Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio. Que possamos juntos fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania.
acesse o nosso site casadiania.com.br.